E aí o Santos, claro, se classificou para a final para jogar com nada mais nada menos que o Milan, que estava comendo a bola na Europa, né? Outro timaço também. O Santos não teve moleza. Outro timaço também. E aí nessa final de 63, no Mundial Interclubes, eu sei que tem muita gente que diminui esses títulos. Ah, não era um torneio como é nos moldes atuais. Ah, mas pelo amor de Deus, os dois continentes eram os mais fortes, disparado na época. Tanto o Santos quanto o Milan teriam passado ali manteiga no pão em qualquer outro time da época de outro continente. Não tinha, se tivesse um torneiozinho ali, não ia mudar nada, afinal ia ser o mesmo time, igualzinho. E claro que foram campeões mundiais todos que foram desde 1960. E o Santos foi pegar ali o Milan. O Milan que tinha o David de lateral direito, foi um cara que deu uma... Eu tenho que falar desse cara, porque ele deu uma voadora, cara, uma jogada de Kung Fu na Copa de 62 no Chile, naquela batalha de Santiago entre Chile e Itália. Ele foi muito bem expulso, acho que teve perseguição à Itália assim, mas esse cara, pelo amor de Deus, se pegar essa imagem assim, a expulsão mais límpida da história das Copas do Mundo foi desse cara. E tinha também o Trapattoni e o Maldini, o pai do Paulo Maldini. Esses dois foram técnicos da Itália em Copas do Mundo, tanto o Trapattoni quanto o Maldini. E tinha também ali o Mazzola, né, o nosso Mazzola, que lá era conhecido como Altafini, e o Amarildo, né? O Amarildo já estava no Milan, até o Amarildo, tinha o Rivera também, você vê, um timaço. Até o Amarildo, ele foi muito instrumental nessa final, porque ele ficou provocando os jogadores do Santos, dizer que agora o rei era ele e tal, isso irritou muito o Santos, os jogadores e tal. O Amarildo realmente tentou ganhar na boca, vamos dizer assim, né? Falando e tal. E olha, no começo, vou te dizer que o primeiro round ele ganhou, porque o jogo lá na Itália foi o primeiro, eles ganharam de 4-2 e foi uma vitória categórica, não tenho que chorar não. Foi 4-2, esse bobear podia até ter sido um pouco mais, o Pelé até fez os 2 gols, mas assim, o Milan comandou o jogo do começo ao fim, não tenho que chorar desse jogo não. Então já deixou um mau agouro pro jogo de volta, né? Que foi no Maracanã, lotadaço, né? Acho que foi o maior público da história do Maracanã, 132 mil pessoas e tal, que para ver esse jogo desses dois timaços, né? E assim, até o meu pai foi ver esse jogo, ele morava ali ao lado do Maracanã, foi a pé, né? Ele ia a pé pro Maracanã. E ele disse que foi assim, o jogo que ele viu a maior diferença do primeiro pro segundo tempo, porque quando terminou o primeiro tempo, estava 2-0 pro Milan e o Santos estava sem o Pelé. Que assim, um olhava para o outro na arquibancada, tipo, olha, não tem como virar isso aí, o Milan tá dominando o jogo, tranquilo, sem grandes problemas, já tinha feito 2-0, tinha ganho o primeiro jogo. Ter ganho de 4-2 não muda nada, não, tá? Em termos de saldo, ele tinha uma vitória. Se o Santos fizesse 8-2 ou 1-0, teria o terceiro jogo, isso não alterava. Mas eles não conseguiam ver como que o Santos não precisava ganhar de 4-2, por exemplo, como que o Santos ia fazer 3-2 que fosse, que assim, o jogo estava dominado, mas aí caiu um temporal no Maracanã, não sei se as águas abençoaram o Santos, não sei o que houve, mas o Pepe fez um partidaço no segundo tempo, e o Santos com muito brio, com muita raiva, até já tinham demonstrado um pouquinho dessa raiva, no primeiro jogada do jogo levantaram o Amarildo, né? O Amarildo tinha irritado tanto falando, eles deram uma rasgada no Amarildo, que a partir dali ele ficou bem pianinho, mancando bastante até e tal. Mas realmente teve esse dado. Mas no segundo tempo foi um show de bola do Santos, partiu para dentro. Realmente o Milan já estava se vendo campeão mundial e não dá para se culpar ele disso, porque era o que pintava o jogo. Mas o Santos conseguiu virar. Incrível, assim, realmente um jogo histórico para o Santos. Assim, uma virada na raça, no futebol, em tudo, né? Na água, naquele dilúvio lá. Se aparecesse a Arca de Noé, acho que entrava um monte de gente ali para se salvar, porque realmente choveu, canivete. Mas o Santos conseguiu dar essa virada, fez o 4-2, como eu falei, o saldo não importava, tá? Apesar de ter sido 2-4-2, teria o jogo de desempate de qualquer jeito com outro resultado, que fosse a vitória do Santos. E se marcou pouco depois o terceiro jogo. Aí de novo sem o Pelé, ou seja, para mostrar a força do Santos, né? Sempre que se fala Santos, fala do Pelé dessa época e tal, eu tenho que falar mesmo porque o Pelé foi um jogo fenomenal. Mas o Santos era muito mais do que só o time do Pelé, pô, os outros jogadores todos eram incríveis, né? Por exemplo, nunca se fala no Lula, né, que era o técnico do Santos. É engraçado que hoje em dia, quando se fala Lula, se vai logo a primeira imagem é do político, né? Não tem jeito, todo mundo pensa no político, foi presidente e tudo mais. Mas por muito tempo, quando se falava Lula, era o técnico do Santos, foi o maior campeão estadual, até hoje em São Paulo, né? E muita gente assim diminuía ele, né? Tipo, é o cara que distribui as camisas ali porque é um timaço. Que era um timaço, ninguém discute, mas é claro que você se manter num timaço com várias vaidades e tal por tantos anos, ele tinha muitos méritos, né? Ele não era também fraco não, de jeito nenhum.
Mas nesse jogo de volta, sem o Pelé de novo, aí já foi uma vitória. Até o Milan reclama muito dessa final. Eu acho que é importante dar falar disso, porque para dar o outro lado, né? O Benfica não chora nada em relação à final do Mundial de 62, foi uma vitória clara do Santos, com os 2 jogos, não tem choro. Mas o Milan reclama muito, diz que foi muito roubado no Brasil, que teve porrada. Olha, que teve porrada, teve sim. Mas um pouco dos 2 lados, ninguém ali não eram times de jardim de infância, não. Quanto a roubo, aí é uma coisa, realmente não tem muitas imagens dessa final desse 3º jogo, né, e tal. Foi o Santos jogou com um gol de pênalti do Dalmo, né, tem uma coisa... O Dalmo não fazia lá muitos gols e tal, mas foi homem suficiente para ir lá bater esse pênalti e fazer. Então o Santos foi campeão com 1-0. Tem uma coisa rara, 1-0 nessa época não era tão comum quanto é hoje, não. E o Milan reclama muito e tal, mas o que ficou é que o Santos foi bicampeão mundial, bicampeão da Libertadores, realmente marcou aí a sua história para sempre, né? O primeiro clube brasileiro a ser campeão da Libertadores e Mundial, né? Assim, ratificou o timaço que era o Santos, né?